Então, esse vídeo aqui, ele tem os exemplos relacionados ao capítulo 20. Então, são 2 exemplos, e a maneira como se resolvem os exercícios que eu vou selecionar, que eu vou colocar lá para vocês do capítulo 20, eles são muito parecidos com o que vai ser desenvolvido nesses exemplos aqui, ok? Então, só complementando o que eu acabei não colocando no outro vídeo, também, por sinal, ficou um pouquinho longo, então eu recomendo que vocês façam pausa durante o vídeo, que seria o mais recomendado. A questão da resposta daquela pergunta, não é? Os materiais respondem a campos magnéticos? A resposta é sim. A questão, o que fica mais complicado é explicar como eles respondem, ou a intensidade da resposta. Porque o campo magnético ele vai atuar em escala não somente macroscópica, mas em escalas do microscópico. No caso dos materiais ferromagnéticos, vocês viram, tem aquela questão das alterações ali dos domínios, e no caso dos materiais paramagnéticos e diamagnéticos não apresentam domínios, particularmente ainda para os diamagnéticos, você tem aquela questão de não magnetizar, você não ter uma magnetização residual, ou seja, o material ele não magnetiza mesmo estando na presença de um campo H, diferente dos paramagnéticos, que, enquanto na presença do campo H, apresentam lá um valor de campo B. Então, deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Então, vamos lá ver 2 exemplos aplicando aquelas equações que a gente viu, ok? Então, o primeiro exemplo diz a seguinte coisa. Considere uma bobina feita de um fio de cobre enrolada em um comprimento de 10 centímetros e conduz uma corrente de 500 mA. A bobina, de 100 voltas, está inicialmente no vácuo. Quais serão os valores de H e B? Uma barra de cobre é colocada no interior da bobina. Qual será o novo campo B dessa bobina? E qual será o valor de M, que é a magnetização, para o cobre? Pois muito bem. Então, pegando os principais pontos do conteúdo que se vinculam com esse exercício aqui. Quando a gente fala de campos H e B, o campo H é o campo intensidade, vai depender da corrente e das formas geométricas da bobina. Então, para calcular o valor de H, é sempre essa equação aqui. H é igual ao número de voltas N vezes a corrente dividido por L. Esse N é dimensional, então ele sempre vai ser um número. Então vai ser lá 500, vai ser 100 voltas no caso aqui, certo? Vezes quem? Vezes I. Qual é a corrente? 500 mA. Então, 500 vezes 10 a menos 3 ou 0,5 ampere. Você escolhe. Então, vai ser 100 vezes 0,5 divididos por 10 centímetros, que é 0,1. Então, aqui em cima você vai ter corrente dada em ampere e aqui embaixo comprimento dado em metro. Então, o valor de H é 500 ampere por metro nessa configuração aqui, certo? Então, esse é o valor do meu campo H. Como inicialmente a bobina está no vácuo, a gente vai calcular o valor de B0, porque a gente vai usar essa equação aqui. E no lugar de qualquer meio material, eu uso o μ0, que é a permeabilidade para o vácuo. No caso, vale 1,257 vezes 10 a menos 6 Henry por metro, ok? Então, está até, deixa eu ver, não está marcado aqui. Mas lá no material esse valor está. Então, multiplicando o valor de μ0 vezes H, eu vou encontrar que o campo é de 6,285 vezes 10 na menos 4 Tesla. Ou seja, é um campo muito, muito pequeno para o vácuo, ok? Uma recomendação. Na parte de propriedades magnéticas, pelo menos nessa parte aqui, se vocês quiserem ver alguma diferença de valores de campo B e H, principalmente de campo B, coloquem a calculadora para 5 ou 6 casos depois da vírgula no modo científico, porque daí vocês vão perceber que às vezes a diferença é muito pequena, ok? Bom, então, no outro caso agora, a gente vai colocar uma barra de cobre no interior do material. Então, primeiro, o cobre, se vocês procurarem aí em tabelas de propriedades magnéticas, ele é chamado de diamagnético. Ou seja, se você pegar uma barra de cobre e colocar no interior de uma bobina, ela não vai magnetizar, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso calcular qual é o valor de B. Então, a equação que eu vou usar vai ser essa daqui.
B é igual ao μ, que é a permeabilidade magnética para o cobre, vezes H, que eu calculei ali. Só que eu não sei quanto que vale esse cara aqui. E muitas vezes você não encontra tabelas para esse cara aqui. Você tem que trabalhar com esse cara aqui, que é chamado de susceptibilidade magnética. Certo? E aí tem essa equação que relaciona a suscetibilidade com o μ. Só que aqui no caso é o μ relativo. O μ relativo a gente sabe que é o μ do material, que seria o μ do cobre aqui, dividido pelo μ zero. Então, se eu trocar esse μr aqui pelo μ do material dividido pelo μ do cobre, eu tenho uma equação que eu posso reescrever ela em termos da suscetibilidade assim. μ do cobre, no material, é igual a μ zero vezes a suscetibilidade mais 1. Essa suscetibilidade eu encontro em tabelas como essa daqui. Então, para os exercícios que eu vou indicar, quando ele pedir para a suscetibilidade de algum material, vocês encontram eles aqui, certo? Então, olha só, a suscetibilidade, por exemplo, aqui para o cobre está aqui. Então, olha só, lembram lá desse cara aqui, quando ele tinha valores negativos e pequenos? Diamagnético. Está aqui, cobre menos 0,96 vezes 10 a menos 5. Então, substituir esse valor aqui, soma mais 1, não esquecendo o sinal negativo, você vai encontrar que o valor da susceptibilidade, da permeabilidade magnética para o cobre vai ser de 1,257, 0 vezes 10 na menos 6, Henry por metro. Se você não estiver encontrando diferença nenhuma entre esse valor e o valor do vácuo, não tem problema, porque é isso mesmo. O cobre é diamagnético, ele vai ter um valor muito, muito pequeno mesmo. Vai ser praticamente o vácuo. Certo? Então, se eu pegar o valor μ do cobre, colocar nessa equação aqui, vezes o valor de H, o campo B vai ser de 6,285 vezes 10 a menos 4 Tesla. Se eu comparar com o campo no vácuo, não tem diferença. Pode ser que tenha diferença se eu considerar lá um número de precisão de casas maiores, mas para isso eu precisaria considerar esse cara aqui também com mais casas, ok? Então, para efeitos gerais, qual é o campo que aparece? É um campo igual ao campo do vácuo, ou seja, não aparece campo B, porque ele é um diamagnético, como a gente espera, ok? E aí no último item aqui, ele pede para calcular o valor da magnetização, aquele vetor M, que é dado por essa expressão aqui. M é igual à suscetibilidade QM vezes H. Ok? Então, pego o valor do cobre, que é negativo, vezes o valor de H, que eu calculei lá no primeiro item, e vou achar que a magnetização é negativa, o que é característica de um material diamagnético. Ok? Então, alguns exemplos de materiais que são paramagnéticos, no caso aqui nós temos o alumínio, o cloreto de cromo, que é um material iônico, o cromo, o molibdênio, o sulfato de manganês e por aí vai, certo? Então, observe que todos são valores pequenos, ok? Bom, então, esse exemplo era basicamente isso. E o que é importante são esses pontos aí que eu ressaltei com relação aos valores numéricos e as características dessa parte das características magnéticas, ok? Exemplo 2, a gente vai trabalhar com este gráfico aqui. Então, é um gráfico que relaciona a intensidade do campo H, gerado aí por uma bobina, e a resposta de algum material colocado no interior dessa bobina. Ok? Então, olha só, uma barra de liga de ferro-silício com um comportamento, então, para essa liga ferro-silício, o comportamento está representado nessa curva, é inserido no interior de uma bobina. Essa bobina tem 0,2 metros de comprimento e 60 voltas ou 60 espiras, pela qual passa uma corrente de 0,1 ampere. Qual é o campo B no interior dessa barra? Ou seja, qual vai ser a resposta do campo B? E, no item B, nesse campo magnético, determine o valor da permeabilidade magnética, o μ, a permeabilidade relativa, o μ underline ou μ subíndice R, a suscetibilidade e a magnetização M, ok? Bom, então, o cálculo do valor de B, ele pode ser tirado diretamente desse gráfico aqui. Se eu determinar qual é o valor de H, eu posso projetar isso até chegar na curva e
e determinar o valor de B. Ok? Bom, mas para calcular o valor de H, eu tenho que usar essa equação porque ele não foi fornecido. Então lá, quantas voltas? 60 vezes a corrente, 0,1, dividido pelo comprimento 0,2, dá 30 amperes por metro. Então, esse é o campo H que é gerado no interior da bobina. Quando eu colocar esse material, essa liga ferro-silício, o campo B vai ser, pega aqui o 30, sobe, achou, está um pouco abaixo de 1,4. Posso dizer que é 1,38, uma aproximação aí. Então, vai ser 1,38 Tesla. Lembra que o campo da Terra é de 50 microtesla, ou seja, 10 na menos 6, bem menor que isso daqui. Então, isso aqui é um campo bastante intenso, ok? E agora a gente vai ver justamente nesse material que é ferromagnético, qual é a diferença dos valores comparado com o caso anterior que trabalhava com cobre, que era diamagnético, certo? Então, olha só, o valor de B deu alto, então essa é uma característica dos materiais ferromagnéticos. Para calcular a permeabilidade, a gente vai usar essa relação aqui, certo? Que é aquela representação do B igual a μ vezes H. Então, eu vou pegar o B, que é 1,338, e dividir por H, que é 4,6 vezes 10 a menos 2 Henry por metro. Então, olha só, 4,6 vezes 10 a menos 2. O do vácuo, lembrem lá que é 10 a menos 6. Ok? Então, para a maioria dos materiais diamagnéticos e paramagnéticos, o valor de μ do material é muito próximo ao do vácuo, quase não tem diferença. No caso dos ferromagnéticos, não, esse valor vai ser bem maior. A permeabilidade relativa é uma razão entre o material e o vácuo. Nesse caso, como esse cara aqui tem um valor muito grande comparado com o vácuo, se eu dividir um pelo outro, ele vai ser de 33.413. Sem unidade, porque eu estou dividindo uma coisa por ela mesma, ok? Pois muito bem. Então, o μ relativo está aqui. Agora, a susceptibilidade, eu vou usar aquela expressão xm, ou que m é igual a μ subíndice r menos 1. No caso é 33.412, porque vai ser 33.413 menos 1 é 33.000. Então, observem que a suscetibilidade é bem grande, comparado lá com aquela tabela que tem, no caso anterior, que tem os paramagnéticos e diamagnéticos. Então, a magnetização é dada por essa equação aqui, o produto da suscetibilidade vezes o valor de H, vai ser uma magnetização de 1 vezes 10 na sexta ampere por metro, ou seja, um valor bastante elevado. Então, o que acontece? Existem algumas maneiras da gente conseguir valores melhorados para essa situação aqui. Uma delas é que eu posso pegar uma razão entre B e H para melhorar esse valor de μ. Então, seria pegar um comportamento linear. Então, teria que, por exemplo, traçar uma reta, seria uma outra forma de resolução. Mas só para que vocês saibam. Traçar uma reta que toca essa parte curva aqui e associar pontos aonde ela vai tocar com valores, no caso, o eixo H e o eixo de B. E aí você consegue um valor mais próximo. Mas isso a gente não vai fazer aqui. É só outro exemplo. Okay? Mas o principal aqui é que quando você tem esses materiais ferromagnéticos, essas seriam os valores referentes a esses materiais. Beleza? Então, basicamente era isso aqui na resolução desses exemplos.